Bom, meu nome é Wesley Moura, eu tenho 28 anos de idade, sou natural, nasci em Maringá, no Paraná, embora, né, a minha casa aí com minha mãe mora em Santa Catarina, e sempre estive ligado, né, ao estado de São Paulo também, conheço Paulínia, estive aí esse ano. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês uma das palestras que mais me impactaram de diversas maneiras, porque cada vez que eu a ouço, eu extraio coisas diferentes que anteriormente eu não havia extraído ainda. E se trata de uma palestra do Steve Jobs. O Steve Jobs, ele iniciou a sua trajetória acadêmica em Stanford, que é uma das principais universidades do mundo, nos Estados Unidos. E ocorre que ele largou a faculdade com 6 meses, apenas com 6 meses. E nessa palestra que ele faz em Stanford, ele é convidado anos depois, né, para ele fazer uma palestra numa colação de grau. E então ali ele faz uma palestra. E ele divide a palestra dele em 3 temas. E nós vamos dividir a nossa fala hoje em 3 temas. O primeiro ponto da palestra dele é que ele chama de Connecting the Dots, que na tradução literal é conectando os pontos. E o que ele conta nessa Conectando os Pontos? Ele traz a história de que ele, assim que ele largou a faculdade, nesses 6 meses, que ele estava perdido, ele conta ali a história de como que ele foi parar, né, com os pais adotivos na universidade, ele então estava perdido, ele estava gastando todo o dinheiro dos pais dele, ele não sabia, não era aquilo que ele queria, ele estava totalmente sem entender o que ele faria. E é muito possível que muitos de vocês ainda não tenham descoberto, não tenham ideia do que irão fazer, do que querem fazer. E não tem nenhum problema nisso. É absolutamente normal. Inclusive, a maioria das pessoas tem esse dilema e tem esse desafio de ainda ter que descobrir o que realmente quer, o que gosta, o que realmente vai querer ser o resto da vida. Então ele conta ali que ele largou com 6 meses a faculdade, o curso dele, só que ele ainda ficou 1 ano e meio pelo entorno. Então ele ficou de alguma maneira vivendo, morando num quarto de amigos, recolhendo Coca-Cola, lata de Coca-Cola para ganhar um dinheirinho para conseguir comer. E numa dessas ele começou a frequentar aulas de gráficos, de letras, de fontes no curso de letras, porque ele achou interessante aquilo, ele ficou assistindo aquilo, ele pegou um fascínio e ele aprendeu formas, letras, espaçamentos, diferentes maneiras de ser feito, né, com as letras, enfim, aquilo ali realmente impressionou ele naquele momento e ele acabou usufruindo muito disso. O fato que o tempo passou, ele, depois de muitos anos trabalhando, conseguiu formar, né, o que a Apple é hoje, já naquela época, quando ele estava vivo ainda. E o fato é que, depois que o tempo passou, aconteceu provavelmente uma das principais perdas da vida dele, que foi ele conseguir ser demitido da sua própria empresa. O fato é que quando ele foi demitido, antes dele ser demitido da sua própria empresa, o Macintosh, que é o software, né, o sistema de software da Apple, ele é um dos principais, ele realmente mudou e revolucionou o mundo. Por quê? Porque ele conseguiu trazer para Macintosh aquilo que lá atrás ele aprendeu. A tela tudo era preto e branco, com uma fonte só. Então ele traz aquilo que ele aprendeu naquele momento lá no curso de letras e então ele coloca espaçamentos, fontes, tipo de areais diferente, de SAS, enfim, todos aqueles formatos que ele tinha visualizado na mente dele, ele incorporou então ali para o sistema do Macintosh. Então o que ele estabelece? O link conectando pontos. Que é impossível você conectar o ponto olhando para frente, para o futuro. Você só consegue conectar pontos olhando para trás. E então isso traz uma grande esperança se você nesse momento está vivendo um momento muito difícil, complicado, ou seus pais estão vivendo, ou vocês talvez vão ser com toda certeza expostos a situações absolutamente contrastantes e desafiadoras na vida de vocês, que isso vai acontecer. E quando eu digo assim, é possível que vocês estejam passando, porque sim, é muito provável que vários colegas de vocês estão passando neste momento situações dificílimas em casa, familiares ou mesmo pessoais, ou enfim, desde sofrendo bullying, a não ter talvez algum alimento próprio na sua casa, e talvez muitos de vocês infelizmente nem saibam que há pessoas passando por isso. E essa dificuldade que você já está passando, ainda irão passar por muitas, você nunca consegue entender o porquê delas nesse momento. E o que ela vai fazer você ganhar e crescer e desenvolver nesse momento.
Mas por quê? Porque não tem como conectar, connecting the dots. Você não consegue conectar olhando para o futuro, só olhando para trás. Então, naquele momento, quando ele foi, ele conseguiu colocar tudo aquilo, plantar aquilo no sistema da Macintosh. Então, olhando para trás, fez sentido ele ter largado o curso, fez sentido ele ter vivido aquela experiência que ele não teria vivido de outra forma. E então ele conseguiu connecting the dots, ele conseguiu conectar os pontos. Essa é a primeira lição. Segunda lição, tópico, que é amor e que ele coloca que é amor e perdas. Veja que qual foi a perda dele. Aí sim a grande demissão. Ele conseguiu em 90 ou 91, se não me engano, ele conseguiu ser demitido da sua própria empresa. Os sócios em algum momento se juntaram com outro administrador, se viraram contra ele e então colocaram para fora da empresa. Então ele se viu. Depois ele ficou durante mais de 10 anos, dos 20 aos 30, para conseguir criar o que a Apple era, e depois simplesmente ele foi colocado para fora da sua empresa. Ele foi demitido. E então ele se viu mais uma vez absolutamente devastado, perdido, sem entender o porquê aquilo estava acontecendo com ele. O que ele fez? Tentando achar o significado novamente. Durante esses 5 anos que ele ficou fora, demitido da empresa que ele mesmo criou, ele então conseguiu desenvolver 2 empresas e descobriu o amor da sua vida. A primeira empresa foi a Next, a segunda foi a Pixar. A Pixar, simplesmente nos anos 2000, foi a primeira empresa de computação gráfica e animação que produziu Toy Story, que foi o principal filme, o primeiro filme de animação gráfica da história, quebrando bilheterias. E a Pixar, então, é a maior empresa de computação gráfica de animação do mundo. E a Next, que era um centro de núcleo de tecnologia absurdo, então depois de 5 anos foi comprado pela própria Apple, e então ele voltou como um dos administradores também na empresa. E hoje ele falou que até hoje, né, na época que ele falou isso, era um principal núcleo de tecnologia e desenvolvimento da empresa de computação. Então veja, e durante esse mesmo período ele descobriu o amor da vida dele, que se transformou depois na sua esposa. Então veja que amor e perda é muito possível e com toda certeza vocês vão enfrentar ainda muitas derrotas. Eu já enfrentei várias, ainda irei enfrentar muitas outras, mas a grande questão é que nós não conseguimos, quando olhamos, quando a gente está vivendo aquela situação, enxergar realmente, mas o fato é que nós não podemos simplesmente desistir das coisas. Nós precisamos continuar realmente animados e tentar de alguma maneira dar o nosso melhor em cada situação, para realmente depois a gente conseguir ali na frente entender por que aquelas coisas aconteceram. Terceiro ponto da palestra dele, ele coloca o título de Death, morte. Então ele atribui ali, ele vai explicando a questão de que ele simplesmente descobre que ele foi há um ano atrás até da data dessa palestra, de que ele foi diagnosticado com câncer do pâncreas. E então ele começa a colocar ali a conclusão que ele chega, que o médico tinha dado só 3 meses de vida para ele. Mas acontece que ele vive bem mais tempo. Naquele momento já era mais de 1 ano que ele já tinha passado da doença, e de que de alguma maneira ele haveria sido curado daquilo. Infelizmente, nós sabemos que ele não foi de fato curado daquilo. A doença acabou também regressando em outras formas para ele. Mas a grande conclusão que ele chega é de que a morte é o maior gift, presente da vida. Essa é a conclusão dele. E que então, o fato dele entender, por meio daquela experiência, de que cada dia poderia ser o seu último dia, fazia com que ele então vivia de maneira mais intensa aquele dia, e então ele vivia como se fosse o último dia. O fato é que o Steve Jobs é um grande homem, foi um grande homem. Simplesmente criou coisas incríveis, um visionário, empreendedor nato, um gênio da tecnologia. Mas, simplesmente por fato de ser homem, ele estava errado sobre algumas coisas. E há vários pontos na sua própria fala de que a sua vida mesmo, até mesmo o fim que ele teve, se mostrou até mesmo uma maneira triste, e que nós podemos extrair algumas lições. A Bíblia para mim é o principal livro que existe para nós conseguirmos extrair lições, aprendermos como nenhum outro há. É o único livro que não teve nenhum editor e foi escrito num lapso temporal de 1.600 anos. Do primeiro livro ao último, 1.600 anos, sem nenhum editor-chefe.
Pessoas que moravam em países e lugares diferentes, e aquilo faz todo sentido quando linkado. Nada se contradiz, porque realmente há uma pessoa que está pensando acima de tudo. Então realmente é um livro que eu admiro demais e que não tenho como colocar abaixo de nenhum outro. Mas o grande fato é que tem uma história ali que me chama muita atenção, que é do rei Ezequias. O rei Ezequias também foi surpreendido. Ele tinha uma liderança excelente, o seu reinado estava excelente, a sua vida, tudo estava perfeito. O reino mais rico daquela época do mundo inteiro. E então chega o profeta Isaías e fala para ele que ele vai morrer. Ele vai ser acometido por uma doença e em pouco tempo ele vai morrer. Então, imediatamente ele começa a clamar, orar e implorar ali para que ele possa interceder por ele, para Deus, para que então as coisas possam acontecer diferente, que ele possa viver mais. Então, de tanto ele insistir, o profeta vem e diz que Deus vai permitir que ele viva mais 15 anos. A história diz que durante esses próximos 15 anos ele tomou decisões erradas, ele acabou recebendo os diplomatas da época da Babilônia e mostrou todos os seus cofres ali, e aquilo então eles voltaram inflamados para a Babilônia, contaram tudo o que viram, e mais tarde a Babilônia veio e devastou o seu reino, destruiu tudo. O fato é que muitas vezes as coisas que parecem ruins não são tão ruins quanto nós imaginamos que elas o são. Muitas vezes nós seremos surpreendidos por coisas que nós achamos que é o fim de tudo, que não tem saída, que é a pior dos mundos. Veja para ele, um rei tudo perfeito. Quando que ele imaginar que se ele simplesmente pedisse para viver mais, as coisas se inverteriam como se inverteram? Foi muito triste o fim do reinado dele. O seu filho também, que é onde assumiu o trono depois. Foi tudo muito triste. Connecting the points, conectando os pontos. Qual que é um dos principais erros do Steve Jobs, da fala do Steve Jobs? Que a morte é uma dádiva da vida. Ela não é. Nós sabemos que a dádiva da vida é a própria vida, Jesus Cristo. Deixa eu compartilhar agora uma minha história com vocês. Eu sou fruto da rede adventista. Eu estudei durante praticamente minha vida inteira nesse sistema de ensino. E com muito prazer eu digo isso. Porque diferentemente do que muitos possam te dizer, há coisas que valem mais do que qualquer outra delas. E uma delas é moral, ética, princípios. Existe um doutrinador do direito muito famoso, o principal provavelmente brasileiro, que se chama Dr. Miguel Reale, o pai. E o Miguel Reale ele criou a teoria tridimensional do direito, que ele diz que basicamente o direito é o resultado da inter-relação de 3 fatores: fato, valor e norma. Fato, valor e norma. O fato é que a sociedade ela vai fazendo os fatos que decorrem da sociedade são frutos dos seus valores axiológicos. E que esses valores axiológicos que norteiam isso que determinam como as normas serão, como as leis serão. Então veja, vou transformar isso que eu falei talvez de uma maneira técnica, de uma maneira mais simples. Há pouco tempo atrás, se você fosse falar em casamento, em união homoafetiva, você diria, há 15, 20 anos você pode dizer que seria algo realmente impensável. A sociedade não aceitava esse tipo de situação. O fato é que os valores foram mudando com o tempo. E porque os valores foram mudando com o tempo, essa realidade factual, ou seja, a realidade cívica que acontecia, ela trouxe agora, então ela tem um valor diferente social, porque os valores mudaram. Os valores da sociedade mudaram. Então, o direito, que é um dos seus pilares, é a norma, ele sempre acompanha com um certo delay, ou seja, um certo atraso, essa inter-relação dos valores e da norma, e do fato, perdão. Então, hoje, como os valores são diferentes, esse mesmo fato que antes tinha uma valoração diferente, ele tem outro, e por isso a norma tem que acompanhar. Então, a norma tem que ser atualizada, a norma humana. Então veja que uma coisa é análise bíblica e outra coisa é análise cívica do direito. Estou te dando um exemplo para mostrar essa relação fato, valor e norma. E de por que as leis humanas mudam. Porque os valores humanos mudam. E por que você vai dizer, por que a lei de Deus não muda? Agora você vai entender. Porque os valores de Deus não mudam. Deus é um Deus imutável. E porque os valores dele não mudam, então a lei dele nunca vai mudar. Porque a lei diz, a Bíblia me diz que a sua lei é a expressão do seu caráter. E de fato é, até está no direito nós podemos ver isso. Porque a lei ela é o resultado dos valores sociais que aquele ambiente tem. Por isso que as leis são absolutamente diferentes em todo mundo.
Então veja, fato, valor enorme. Então por isso, onde vocês estão hoje, vão colocar princípios dentro de vocês axiológicos, basilares, fundamentais, que vão nortear vocês, para que vocês não só acompanham e tenham alcance de resultados de profissionais, mas que vocês tenham realmente consigam alcançar a felicidade plena, que é o resultado de um procedimento e não um destino. Viver de maneira plena como ser humano, como um cidadão, como um cristão e como um profissional da sua área que você quer ser. E depois futuramente como um pai, como um esposo, um marido, uma mulher, uma esposa de verdade. O sucesso total, ele é a felicidade, ele é exatamente o êxito, e você ter a convivência plena e amistosa, amigável, realmente por meio da sabedoria, da inteligência em todas as áreas da sua vida. A felicidade é a média, assim como o sucesso é a média do que você faz, da sua rotina diária. Você é resultado daquilo que nós fazemos, nós somos resultados dos nossos hábitos, nós somos reféns, nós podemos escolher os hábitos, preste atenção nisso, nós podemos escolher os hábitos, mas nunca o resultado deles. Nós podemos escolher o que fazer, mas nós não podemos escolher não colher as consequências. Então escolham bem os seus hábitos. Veja, Steve Jobs achava que realmente ali a maior dádiva da vida era a própria morte, por manter esse afinco, mas não é. A verdade é a verdade bíblica. E a verdade bíblica, o que ela diz? Que o nosso maior fomento é entender que nós estamos vivendo aqui apenas um intervalo. E quando vocês entendem isso, o que é um intervalo? Veja, havia o mundo, se tivesse uma linha invisível aqui na frente. Existia na minha esquerda passado, na minha direita futuro e aqui no meio presente, ó, que nós estamos vivendo. Nesse passado aqui, dessa linha até aqui, era um infinito que existiu. Até começar o pecado. E nesse meio de intervalo, então, é exatamente o intervalo que estamos vivendo, que nós já sabemos o que é o final. Haverá outra eternidade a partir da volta de Cristo. E nesse intervalo que estamos vivendo, é um intervalo que nós vamos tomar as principais decisões sobre se nós vamos participar dessa eternidade futura ou se nós não iremos participar. E por que eu estou te falando isso? Eu não sou teólogo, mas posso dizer para vocês que eu vivo, em nome de Cristo, uma felicidade genuína hoje. E por que eu vivo essa felicidade genuína? Porque nós temos a garantia e a certeza do que vai acontecer no futuro. E nós temos, sabendo do que vai acontecer no futuro, diferentemente de Steve Jobs, que não poderia conectar os pontos olhando para o futuro, diferentemente deles, nós podemos fazer isso. E por que nós podemos fazer? Porque nós fazemos parte de uma educação que visa valores. E vou falar pra vocês, quando a gente tá nessa época, normalmente, e eu vou dizer porque por mim, eu não tinha essa visão, não conseguia visualizar. Alguma pessoa mais velha vai falar alguma coisa pra gente, a gente realmente não entra na nossa cabeça. Mas isso é a maior verdade que existe. É a maior verdade. E aqui fora, o mercado como ele é absolutamente voraz. Ele destrói, a competitividade é grande, o capitalismo, embora talvez seja o melhor modelo que se provou ser, né, de questão de liberdade, etc, para se ganhar seu espaço, mas ele é extremamente opressor. E, infelizmente, muitas pessoas são oprimidas por esse sistema, questão de espaço, disputa, mas o fato é que o reino de Deus não é dessa forma. Mas nós vamos viver aqui por enquanto. E para ter sucesso, êxito, quem tem princípios e caráter estão à frente dos outros. Nós estamos vivendo um momento, entendam, primordial. Quem tem caráter, princípio, preza pelo seu nome, essas pessoas estão acima e à frente dos outros. Quem consegue fazer isso, ter um diálogo face a face, conseguir debater ideias e não agredir pessoas, conseguir apresentar seu ponto de vista respeitando o próximo, são coisas cada vez mais escassas. E onde a gente aprende tudo isso que eu estou citando para vocês? Na Bíblia. Na Bíblia. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês que muitas das coisas que hoje se tornam diferencial para mim na minha profissão e que pela toda essa condução que eu tive, com uma pessoa abençoada que eu me considero, todos esses princípios basilares que eu aprendi com a minha família, bíblicos, fizeram total diferença.
ser fruto da rede adventista de ensino fez total diferença para mim. Total diferença. Eu já recebi propostas de emprego de deputado estadual da Assembleia Legislativa de Estados. Já recebi propostas de emprego de outros advogados e empresários muito gabaritados, não porque eu era o melhor advogado, porque eu apenas estava começando minha carreira, isso foi lá atrás ainda, mas porque eles simplesmente confiavam em mim, porque eles entendiam que eu te prezava pela moral, pelo bom nome, pela ética. Então vejam, pessoas que prezam por um princípio, que tem seus valores axiológicos refinados e realmente cristalinos e embasados, essas pessoas sempre terão mercado. Além da promessa divina de que o justo não mendigará o seu pão, no mercado de trabalho do dia a dia, a pessoa que é leal, ela é fiel, ela realmente mostra ser uma pessoa de princípios, ela está à frente de todas as outras. Porque o tempo vai revelando as coisas. E ninguém quer estar do lado de gente traíra. Ninguém quer estar do lado de gente que é mentirosa, que não é verdadeira, que realmente não cumpra seus compromissos, que não seja responsável, que não dê o seu melhor. E mais uma vez, onde está escrito todos esses princípios na Bíblia. E onde que vocês estão hoje no ambiente em que ensinam valores, que há técnica, mas que acima de tudo há isso, há valores. E que realmente ensinam o mercado de trabalho. E quando vocês estão embasados nesse tipo de cosmovisão para enfrentar as coisas, ter maturidade espiritual, mental, de aprendizado, de expertise em sair de situações, automaticamente nós estamos à frente dos demais. E mais uma vez, onde ensina tudo isso na Bíblia. E tem uma entidade filantrópica, institucional como essa, que se baseia e se permeia em cima de princípios basilares cristãos para então ensinar a técnica e o know-how e a expertise de uma profissão do qual nós precisamos também. Evidentemente, é fundamental, eu tenho que ser técnico como advogado. Evidente, linguajar, traje forense, fala, tudo, tem que ter encaixe, técnica. Mas quem tem isso associado a essas coisas que eu falei para vocês, não tem limite, não tem limite. Então aproveitem a oportunidade de vocês. Steve Jobs foi um grande homem, conquistou grandes coisas, mas teve um fim muito triste e muito trágico. O rei Ezequias também fez uma escolha. Escolheu não seguir a vontade de Deus e seguir a sua própria vontade. Teve um fim trágico. Eu poderia passar aqui horas citando pessoas que tiveram fins trágicos porque não seguiram a vontade de Deus. Então se eu puder dar um conselho para vocês hoje, por mais clichê que possa ser, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ore pelo temor do Senhor, peça por sabedoria, peça por inteligência e aproveite esses princípios basilares que vocês estão aprendendo hoje na rede adventista do sétimo dia, que eu garanto para vocês serão um fator diferencial para catapultarem vocês para um posicionamento muito acima dos seus demais concorrentes. Acredite em mim, porque isso na minha vida já fez a diferença. E eu vejo que ao redor, que cada vez mais o mercado de trabalho procura pessoas com princípios, éticas e morais. Um prazer estar conversando com vocês e espero em breve encontrá-los aí. Um grande abraço. Se precisar e quiser conversar comigo, pode mandar mensagem lá. Meu Instagram é Wesley M. Moura. Manda mensagem lá que a gente vai conversar, tá bom? E me diga depois o que vocês acharam. Um grande abraço para vocês e não se esqueçam, diferentemente de Steve Jobs, ele não poderia conectar os pontos olhando para frente, só para trás. Mas eu e você, nós podemos, porque nós sabemos o que vai acontecer no futuro. E isso é uma premissa muito grande, fundamental. Ele não sabia porque não acreditava. E você? Acredita?